que eu não faço nem questão mais de olhar nada dela, eu vou falar aqui pra vocês essa história dela dizer que ela tinha 12 anos e eu queria que ela ficasse pela minha mãe, certo? Desde 1 mês de idade ela foi criada pela minha mãe. E o que acontece? A minha mãe, que Deus a tenha, mas eu sabia que uma hora isso ia chegar à tona. Por isso que a raiva dela, o afastamento dela, era isso. E eu sabia que ela sentia alguma coisa contra mim. E sempre eu achava que era por isso. Sempre eu achava. Por a minha mãe ter criado ela. Agora é o seguinte. O que ela está falando na live dela. Na live não, né? Nos stories dela. Ela está falando o contrário. Porque antes da minha mãe morrer, né? A verdade tem que ser dita e minha família sabe. Meu padrasto, que ela chama de pai, sabe que acobertou tudo. Eu morava com os meus outros filhos. Eu não vou também citar essa pessoa que era um coroa, que quando a minha mãe criou ela, que esse homem apareceu, que tinha dinheiro. Entendeu, gente? Esse homem apareceu, foi lá quando a minha mãe adoeceu, que saiu daquela casa lá que eu morava, foi morar no Vão Rosado, deu até uma casa e eu não sabia. Resumindo, a minha mãe arrumou tudo e eu não sabia de nada. A minha mãe fez todos arrumados para esse coroa bulir com ela. Não foi eu, porque eu não sabia de nada. Ela tá falando uma coisa, ao contrário. Quem fez isso foi a minha mãe, que tá enterrada. Que se ela tivesse viva aqui antes dela morrer, ela chamou ela para pedir perdão pelo que ela fez. Isso não ia ser falado não, gente. Por isso que vocês veem uma coisa, nós gravando uma coisa e por trás das câmeras é outra. Não é que nós éramos infelizes, que a gente somos felizes sim. Mas é coisas que é de família, muito, muito íntimo, que a gente não trazia pra cá. Galera, olha o semblante dela quando ela tá falando da mãe dela. Ela fala da mãe dela achando graça, minha gente. Olha o semblante dela, minha gente, que mundo é esse que a gente tá? Gente, mas aqui eu não tô pra provar nada pra ninguém. Porque as pessoas, infelizmente, acham que a primeira conversa é a verdade. Eu me arrependi, até agora ainda tô arrependida por Jefferson quando chegou pra gente fazer essa live logo. Antes dela fazer, porque a gente sabia que ela ia usar várias coisas pra atingir nós. Mas nós não tá preocupados com isso, porque Deus sabe do que tá acontecendo. Voltando ao assunto. Minha mãe fez esse arrumado todinho. Minha mãe, que tá enterrada, levou minha filha pra Natal. Minha filha, porque é minha filha, assim. É a filha, assim, infelizmente é sangue. E espero que ela conte essa história. Levou ela pra Natal. Levou ela pra dentro de um motel com esse coroa, que eu não tenho pra que citar o nome dele. Viu? Porque ela sabe quem foi. Em nenhum momento eu não sabia. Em nenhum momento eu sabia. Eu chorei de desgosto. Todo mundo sabia, e menos eu sabia. O que acontece? Quando ela chegou de Natal, sabe o que foi que ela disse pra mim? Neném, maninha levou eu pra uma casa, um negócio que tinha uns quartos, deixou eu e fulano lá sozinho. Minha mãe ficou dentro do quarto do motel pra esse coroa bulir com ela. Viu? Isso você não sabia. E isso, muita gente sabia disso. Muita gente e chantageava nós em jogar em redes sociais. E a gente se humilhava para essas pessoas não fazerem isso. Pessoas que a gente tinha amizade, pessoas que a gente confiava e por trás ameaçava, dizia que ia jogar isso em redes sociais. Mas já que ela falou, né? Mas já que ela falou contando isso, então vamos ser realistas aqui. Minha mãe criou ela. Minha mãe era doida, doente e apaixonada por ela. Mas a minha mãe errou. Minha mãe errou. Se você não sabe dessa história, todo mundo sabe. Eu errei. A gente sabe dessa história desde novo. Mãe criava eu, Vinícius e Letícia. Ela era mais minha avó. Ela tá querendo botar coisa agora pra cima de mãe que não tem nada a ver. Olha o jeito que ela fala, botando essa culpa pra cima dela. Olha o jeito que ela tá falando. Viu? Resumindo, minha gente, o que acontece? Ela pegou, foi minha mãe, é minha mãe, mas tem que ser dito.
Minha mãe levou ela para um motel. Essa pessoa, que eu sei que se não fosse do tempo, eu tenho um irmão meu policial, eu falei com ele, falou disso tudo, né? Do que dava processo para minha mãe, para essa pessoa que já era de maior que ela era de menor. Gente, rolou tudo isso. E a gente foi abafando. Quando eu subi, minha mãe me chamou. E disse, assumiu o que tinha acontecido. Eu chamei o pai dela, que é o próprio pai dela, falei a ela. E nisso, ela estava dentro de casa, ficando com esse coroa. Minha mãe botando ela para ficar com esse coroa. Para dar R$200 a ela por semana. E prometeu uma casa no Vão Rosado. Que essa casa, quando a minha mãe morreu, saiu. Nela não teve nenhuma casa. Minha mãe... Quem acompanha os vídeos de Juliana no começo, quando ela era junta com o Ícaro, vai ver lá nos vídeos que a maioria do tempo o menino tava com quem? Tava com manhinha. E Cristo ficava com quem? Todo mundo sabe. O menino cresceu nos braços de manhinha. O que foi que ela falou lá na frente de todo mundo? Todo mundo sabe. Mas isso tá bom, Gui, não tem nada não. Aí o que acontece? Minha mãe, quando morreu, pediu desculpa a todo mundo, pediu para chamar ela na ânsia da morte, que sabia que tinha errado e estava perguntando se ela desculpava. Não deixaram nem Juliana ver a minha mãe, porque minha mãe sabe do que ela fez com Juliana. Então, o problema é ela quem tinha uma pessoa, não era contra a vontade dela. E isso, quando eu soube, eu chamei ela para vir morar comigo, ela não quis. Minha mãe não deixava, que ela era de menor. E toda semana ela ficava com essa pessoa na casa que esse dito tinha prometido que ia dar essa casa para ela porque era de menor. E para todo mundo calar a boca. Tá certo, Juliana? Conta aí agora a história bem direitinho, como foi que começou. É triste. É triste, vocês não sabem o que a gente passa, o que a gente tava aguardando. O que a gente tava aguardando aqui dentro da gente. De problemas. Tá certo? Ela podia ter me humilhado, ela podia ter humilhado Bruna, ou então até Vinícius, mas a mãe dela, ela humilhou a mãe dela, e Deus não vai deixar assim. Ela gravou ontem, olha, ela foi pra cima da gente, ela veio pra cima, ela, Jefferson também, ela fazia assim dentro na minha cara, que eu tô doida que você dê pra mim começar a gravar. E eu, Juliana, você está embriagada. Ela viu que não aconteceu nada. Quando o Jefferson chegou lá embaixo, Jefferson chutou as malas dele. Todo mundo viu. As amizades dela aí, que é a família dela agora, viu. Todo mundo viu que ninguém bateu em ninguém. Saulo mesmo disse, Juliana, não precisa disso. Ela gravando... E como se tivesse, não dá em Bruna não, gente, a verdade vai vir à tona e vocês vão ver quem é a peça. Tudo começou de manhã, quando eu fui botar o meu café da manhã, porque tipo assim, eles chegaram e disseram, olha, todo mundo aqui tá comprando suas coisas, vocês vão comprar? O que foi que eu fiz? Eu só tinha dinheiro para comprar pão de torrada, porque o dinheiro que eu tinha era da minha loja, que todo mundo sabe que eu abri minha loja, agora não posso gastar dinheiro. Eu comprei esse pão de torrada. Quando eu botei um cuscuz com ovo no prato, Saulo veio, Saulo arrodeou, e com 10 minutos Juliana veio reclamar comigo por causa de um cuscuz com ovo no prato. E a própria mãe dela não podia comer nada. Resumindo, a história aqui, eu só gravei essa live porque ela disse que eu quero gravar no canal para ganhar dinheiro. Tudo que for ser dito aqui sobre essa história vai ser contado aqui na live para todos saberem. Não quero ganhar dinheiro, eu ganho meu dinheiro das minhas formas, do jeito que eu gravo. Ela tá falando que eu quero gravar pro canal. Mas não é, eu faço questão, gente, de gravar aqui na live para mostrar quem ela é, sem precisar de ganhar dinheiro às custas dela. Agora, ela quer detonar, ela quem sabe. E cabe a qualquer um, porque redes sociais assim a gente entra sabendo, tá certo? Agora eu espero que ela conte bem direitinho a história do velho, né? Que a minha mãe armou tudo, a minha mãe, meu padrasto, esse que ela chama ele de pai, sabia de tudo. E eu vim saber já depois. E quando eu soube, eu não tive o que fazer, porque um irmão meu, policial, disse que dava cadeia. E se o coroa fosse preso, a minha mãe ia também. E ela ficou em off 3, 4 anos. E por isso que o povo nunca soube disso. E agora tá vindo à tona. Palhaçada eu tô muito triste porque família, e jamais houve tudo isso.
Houve várias e várias outras coisas. Já passei por humilhação lá dentro da casa dela. Ela me dava 50 reais para me limpar a casa dela. Eu saí de lá muitas vezes com Saulo. Digo, é verdade. Saí muitas vezes de lá com Saulo, dizendo que sumiu os garfos, as colheres de lá. Querendo dizer que foi eu e minha irmã, que eu levava minha irmã para ajudar. Isso ela não sabe, não. Eu vinha chorando no meio do caminho. Quando eu chegava em casa, eu chorava. Por causa de 50 reais. Se eu quisesse 50 reais dela, eu tinha que ir limpar a casa dela, lá no condomínio Veronique. Daí foi que eu pedi para ela arrumar um emprego para mim. Ela arrumou um emprego para mim. E daí não deu certo. Foi como eu criei o canal. Foi como eu criei o canal para mim ter uma renda, para mim ter o meu próprio dinheiro, porque eu já estava cansada de sair com o velho da lancha, como ela disse, porque é verdade, porque eu saía com pessoas para me ajudar, sim, eu não nego, eu não minto, não tem para que mentir, tá entendendo? Porque a minha vida só pertence a mim, eu sei a minha necessidade e eu tinha meus filhos para assumir, tá certo? Tá certo assim vocês? Tá explicado, né?